Caralho. E aí, como é que vocês estão? Hoje eu vou apresentar uma ferramenta que mostra as estatísticas de todas as balas que fica bem aqui embaixo. Pois é, eu preciso explicar cada termo que ela aborda, para eu entrar logo nos próximos capítulos, onde eu falo sobre todas as munições. Se eu não tivesse dormindo tanto, eu já estaria neles. Pois bem, vamos começar. PWR, ou Power, é o termo técnico responsável pela base de ataque de cada munição. Dessa forma, podemos medir o potencial das balas pelo seu ataque. Mas nos próximos capítulos usaremos esse termo apenas para comparar o ataque das munições pelas bases e nada mais. Existe outra forma além dessa que trata esse termo mais do que só uma maneira de comparar o ataque das munições entre elas. Existem influências ocultas inclusas na ação básica de um gunner atacar. Por exemplo, o normal S Level 2 possui 12 de ataque no seu status oficial. E graças a Power, esse status é multiplicado por 0,01. Então sua fórmula real calculada é de 0,12 de dano. Porém, esse não é o dano final. E é só apenas um dos diversos fatores que modificam o fluxo natural do dano. Mas ainda no momento, não temos o que é necessário para navegar em águas tão desconhecidas. Isso ficará para novas atualizações futuras. Hit é o termo que determina o número de combos que uma bala pode causar por disparo após atingir uma superfície. Vejamos o exemplo a seguir. Só de olhar vemos que normal level 2 causa um hit por disparo. Como diria o Chaves, isso qualquer burro nota, não é verdade? Mas quando olhamos para a PC level 2, não é possível determinar com clareza seu número de hits, que em condições normais alcança 4 hits por disparo. Acredito que essa nova ferramenta tornará visível essas diferenças. Valores base como esses deixarão de ser um mistério e irá, quem sabe, ajudar todos vocês. Em muitos casos é possível encontrar caçadores de forma precipitada, medindo o desempenho das balas usando apenas esse parâmetro como base. O número de hits que uma bala pode alcançar não é nem de longe a fórmula definitiva para tudo. Para se conseguir êxito no que você deseja, deve entender cada componente responsável dentro do que você procura. Bom, só queria enfatizar isso. Rack ou Recoil é o termo que determina o valor individual de retrocesso de cada munição. O valor de Rack não é possível determinar de maneira independente, sem um subtraendo correto, tornando ele um minuendo pequeno de um cálculo simples de subtração. O primeiro passo é checar sua bowgun atual. Ótimo, aquela bowgun do nível Recoil moderado. Isso quer dizer que você agora deverá comparar aquele nível a uma tabela de 6 níveis, e assim descobrir seu valor correspondente. Na esquerda são alguns níveis de Recoil encontrados nas bowguns. Já outros níveis geralmente são conquistados por skills positivas ou negativas. Na direita são os valores de intervalo correspondentes aos níveis mencionados anteriormente. Eles são subtraindo do cálculo. Primeiramente, pegamos o valor do recoil da munição e subtraímos com o valor de recoil correspondente ao nível de intervalo da recoil da bowgun até chegar ao seu resto. Seu valor final é chamado de valor ajustado. Ele deverá ser encaminhado à sua última tabela para assim ser comparado aos seguintes requisitos. Como por exemplo, para o valor ajustado corresponder ao nível sem recoil ou recoilless, deve possuir um valor de 8 ou menor. Caso isso aconteça, quer dizer que ele terá uma recuperação de 1 segundo. Advertência: para fazer o cálculo precisa saber o nível de recuo das munições.
Todos os valores de recuo das munições serão exibidos em capítulos futuros. Aguarde! O termo Real ou Reload representa o valor individual de recarga de cada munição. Porém, ele sozinho é apenas um minuendo dentro de um cálculo de subtração. Isso quer dizer que ele por si só não é capaz de determinar seu total. Mas se existe um minuendo, então qual seria o seu subtraendo? Quando verificamos nossas bowguns, logo encontramos nossa primeira pista. Vemos outro elemento indicativo de velocidade de recarga. Eu diria 9 outros, na verdade. Na esquerda são todos os níveis de recarga das bowguns. É possível encontrá-los quase em todas as bowguns, mas alguns serão alcançados somente por meio de skills positivas ou negativas. Já na direita são seus valores correspondentes aos seus níveis de recarga mostrados anteriormente. Eles serão subtraindo do cálculo. Agora, pegamos o valor de recarga da munição e subtraímos com o valor de recarga correspondente ao nível de velocidade de recarga da bowgun até chegar ao resto. O resto, o resultado final, é chamado de valor ajustado. Seu valor final deve ser pego e comparado com sua última tabela. Como por exemplo, para o valor ajustado ser considerado rápido, deve possuir um valor a partir de 4 ou menor. Isso quer dizer que ele terá 2 segundos de recarga. A advertência: para fazer o cálculo precisa saber os valores de recarga das munições. Todos os valores de recarga das munições serão exibidos aos poucos durante a série. Aguarde! O elemento D é o termo que determina o dano elemental que cada munição possui. As munições elementais possuem subclassificações distintas, mas não possuem uma forma igualmente própria que iguale todas como uma só coisa. Quero dizer que as munições elementais podem ser diferentes até mesmo no dano entre elas, e o fato delas serem elementais não as igualam. Graças ao Elemental D, conseguiremos determinar com exatidão diferenças dessa natureza e muitas outras que o fator elemental esconde. Elemental D não será exclusivamente para medir munições com classificações elementais. Existem munições supostamente neutras que escondem elemento exclusivo no seu ataque. Elemental D irá determinar esses elementos e o quanto de valor elemental que cada munição terá, sendo elemental ou não. Adiantando para vocês, cada um desses elementos escondidos não são modificados por nenhum skill dentro do jogo. São características imutáveis que eu acredito que, se fossem de fato alteradas, elas possivelmente desbalanceariam o jogo. Status é o termo que irá determinar o valor numérico dos debuffs que as munições causam. Assim como Elemental Damage, bowguns possuem também balas específicas para isso, tornando as bowguns diferentes das demais armas apenas pela capacidade de alterar seu debuff atual por outro com apenas uma recarga. Na nova ferramenta, o valor de status será representado à esquerda do quadro. Curiosamente, outro número está entre parênteses. O número entre parênteses é o valor base multiplicado por 1.125, que nada mais é o valor bônus da skill Status Attack Up quando é ativa. Simplificando aqui nesse caso, os algarismos da esquerda antes da vírgula é o número total com bônus com status. Para ser franco, poucos conseguem perceber a diferença de um valor base de status normal e um valor base de status com bônus. Sim, mas ele está lá agindo. Pode até parecer pouco a diferença, mas acredito que toda ajuda é bem-vinda.
Venom é um termo responsável pelo valor de penetração defensiva de munições explosivas. Não é muito difícil descobrir que munições estamos exatamente falando aqui, já que sabemos que as munições de série Clutch S e Krag S possuem a capacidade de causar pequenas detonações ao entrar em contato com a pele da vítima. Mas talvez o que você deva estar se perguntando deva ser sobre a capacidade de penetração de defesa. Ótimo! Então você se fez a melhor pergunta, acredito eu. Não é apenas os Hunters que possuem defesa. Todos os monstros possuem defesa, e essa defesa costuma sofrer variações constantes. Existem dois tipos de variações de defesa possíveis que os monstros sofrem. Para utilizar Krag S e Clutch S é necessário conhecimento sobre todas essas propriedades. A primeira delas é a principal, que é a variação de defesa pela classificação de missões que somos designados. Por exemplo, monstros de High Rank ou G Rank possuem defesas diferentes baseadas em valores pré-determinados pelas suas escalas. A segunda variação é quando o monstro muda de humor, e logo em seguida sua defesa pode mudar subitamente. Terá um vídeo específico citando esses dois tópicos, mas no momento é o que eu posso adiantar. De acordo com o meu jeito de ensinar, eu avalio as informações e determino a ordem de acordo com o que eu julgo apropriado, e respeitando sempre um cronograma. Se eu liberasse tudo de uma vez, temo que alguns ou até mesmo todos iriam talvez aprender errado. Portanto, peço humildemente que tenham paciência e respeitem seu limite de aprendizado. Bem, o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter chegado até o final e um forte abraço a todos vocês. Turma dispensada.